Olá, amigos da internet. Estamos iniciando mais um Pode Amar, o podcast sobre a vida e os ensinos de Jesus, Cristo, o nosso Salvador. Nesse terceiro episódio, vamos fazer uma reflexão sobre uma das parábolas de Jesus. Sabemos que o Divino Mestre usou de histórias do dia a dia do povo judeu de sua época, atribuindo-lhe um fundo moral para transmitir ensinamentos divinos e levar seus ouvintes, através da reflexão, a uma verdadeira conversão aos caminhos que conduzem a Deus. A parábola que comentaremos é a parábola do juiz e a viúva, mais conhecida como a parábola do juiz iníquo. Este texto tem uma belíssima mensagem sobre a importância de orar e nunca desanimar. Mas antes de discutirmos o conteúdo moral da parábola, vamos ler o texto, que se encontra em apenas um dos evangelhos, no Evangelho de Lucas, capítulo 18, dos versículos 1 a 8. Leremos a parábola na tradução de João Ferreira de Almeida, revisada da imprensa bíblica. Na discussão sobre a parábola, explicaremos por que esta versão foi escolhida. Contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava os homens. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus nem respeito os homens, todavia esta viúva me incomoda. Hei de fazer-lhe justiça, para que ela não continue a vir molestar-me. Prosseguiu o Senhor: ouvi o que diz esse juiz injusto. E não fará Deus justiça aos seus escolhidos que dia e noite clamam a Ele, já que é longânimo para com eles? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Bem, amigos, vemos claramente que se trata de uma parábola sobre oração. O evangelista escreve neste capítulo duas parábolas que explicam ensinamentos de Jesus sobre a oração, iniciando com a parábola que estamos comentando e, em seguida, a parábola do fariseu e do publicano. Mas, tradicionalmente, a interpretação da parábola do juiz iníquo é teologicamente problemática, porque a corrente majoritária dos escritores e estudiosos consideram que Jesus incentiva seus seguidores a ter um hábito de orar repetidas vezes até convencer Deus a atender seus pedidos. O pastor, escritor e biblista inglês Herbert Lucaer aconselha ao crente, em seu livro Todas as Parábolas da Bíblia, a serem mais específicos em relação a seus pedidos, para que Deus possa atendê-los. Por isso, não basta pedir, por exemplo, um carro, mas deve-se dizer o modelo, a cor, o ano, etc. Esta era a ideia que este grande escritor religioso defendia da parábola, afirmando que a viúva foi específica e perseverante, por isso obteve o pedido atendido no final. Outra problemática desse tipo de leitura é a comparação de Deus Pai, que é todo de amor, misericórdia para com seus filhos, com a figura de um juiz claramente de coração duro, arrogante, egoísta e sem princípios em relação a Deus e sem honra para com os homens. Mas estes argumentos e conclusões
vão em contradição flagrante com todo o ensino de Cristo Jesus. Em todos os evangelhos canônicos, vemos o Divino Mestre nos falando em um Pai amoroso que quer retirar seus filhos das dores, do sofrimento, da escravidão do mal e do pecado. No inesquecível Sermão do Monte, Cristo nos ensina assim, Mateus capítulo 6, versículos 7 e 8. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que teis necessidades, mesmo antes que lhe peçais. Tanto nesse trecho do Evangelho de Mateus, como em várias passagens evangélicas, Jesus revela Deus como Criador e Pai amoroso e generoso em bênçãos e dádivas para com seus filhinhos. Nunca o Cristo mostrou Deus como um ser orgulhoso, que se compraz em ver seu filho humilhado, rogando, suplicando ajuda. E este só atende quando está satisfeito com as súplicas. Por isso, acreditamos que, se analisarmos os costumes da época de Cristo e a língua em que os evangelhos foram escritos, poderemos compreender significados mais profundos dos ensinos de Jesus. O texto parabólico de Lucas é dividido em 3 partes: a introdução do evangelista, no versículo 1, a parábola propriamente dita, nos versículos de 2 a 5, e a conclusão da parábola e a lição moral do Cristo, nos versículos 6 a 8. A introdução do evangelista esclarece qual o tema que Jesus irá abordar e com quem ele falava. Vemos no capítulo anterior, capítulo 17, o Cristo respondendo aos fariseus sobre a vinda do reino de Deus e explicando que este reino não vem com aparência visível, porque o reino de Deus está dentro de nós. Depois dessa resposta aos religiosos, Jesus volta-se agora apenas para os seus discípulos e continua os esclarecimentos sobre o dia do juízo. Por isso, o evangelista Lucas, no capítulo 17, versículo 22, escreve assim: a seguir, dirigiu-se aos discípulos, descrevendo-lhes com símbolos os sinais que seriam vistos nessa época. Mas com o fim do capítulo, não acabou os ensinamentos do Mestre. Ele continuou pregando para os discípulos sobre o final dos tempos, mas agora com uma parábola sobre a importância da oração e da perseverança na fé durante estes dias de tribulação, até que o mal seja totalmente eliminado do planeta, que será feliz e perfeito e herdado pelos seus eleitos. Como nós sabemos que os manuscritos do Novo Testamento mais antigos que sobreviveram até hoje são as fontes mais confiáveis dos evangelhos e que foram escritos em o grego koiné, sem espaço entre as palavras, sem separação de capítulos e versículos, e sem pontuação e acentuação nas palavras, e que a divisão em capítulos, como nós conhecemos, datam do século XI, já a divisão de versículos do século XIV e a pontuação do IX século. Por isso, alguns dos maiores linguistas bíblicos defendem que existe uma continuidade de pregação de Jesus para os discípulos entre o final do capítulo 17 e o início do capítulo 18, considerando ambos os discursos ditos no mesmo momento, e estes eruditos defendem a introdução do evangelista no primeiro versículo do capítulo 18, como original e não a adição posterior. Já a parábola em si nos traz 2 personagens principais, que interagem entre si, mas que, segundo as tradições e costumes da época, são totalmente opostos. Jesus inicia
a narrativa nos apresentando um juiz, símbolo de poder e autoridade dados por Deus sobre a vida daquela população. Muitos textos do Antigo Testamento explicam a importância, o poder que tinham os juízes e como deveriam julgar. Por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 16, dos versículos 18 a 19, Moisés determina ao povo: juízes e oficiais constituirás em todas as tuas cidades, que o Senhor, teu Deus, te der entre as tuas tribos, para que julguem o povo com reto juízo. Não torcerás a justiça, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno, porque o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos. Também vemos Josafá, rei de Judá, advertindo os juízes nomeados no segundo livro de Crônicas, capítulo 19, versículos de 6 a 7, desta forma: Disse aos juízes: Vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, e sim da parte do Senhor. E no julgardes, ele está convosco. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco. Tomais cuidado e fazei-o, porque não há no Senhor, nosso Deus, injustiça, nem parcialidade, e nem aceita ele suborno. Vemos que, diferente da nossa época, onde as leis humanas e seus juízes são separados das leis religiosas, a história do povo hebreu e suas leis, desde Moisés até Israel do primeiro século, eram determinados por princípios religiosos. Os juízes deveriam conhecer profundamente a lei de Deus, a Torá, e a sua interpretação, e aplicá-la para determinar as causas daquele povo. Mas o Cristo, em sua parábola, nos conta que naquela cidade havia um juiz que não temia a Deus, isto é, um homem poderoso, com atribuições capazes de decidir muitos aspectos da vida das pessoas daquela cidade, e que, segundo os costumes, deveriam usar Deus e sua lei como guia, mas que não temia a Deus. Logo, era um homem sem princípios, sem limites e sem honra, entregue única e exclusivamente à sua própria vontade, não adiantando apelar a ele em nome de Deus ou dos homens que ele não respeitava, porque ele só fazia o que queria. Já o segundo personagem da parábola era uma viúva. Nós sabemos que na sociedade judaica do primeiro século, a mulher era preparada para casar e ser uma boa esposa, geradora de filhos para a nação. A mulher não trabalhava fora de casa. Suas obrigações se restringiam aos afazeres domésticos e cuidados com o marido e os filhos, sendo totalmente dependente do marido para a subsistência. Outra tradição é que a descendência era dada pelo homem. A mulher, quando casava, passava a pertencer à família do marido, mas se lhe faltasse, ela ficaria totalmente desamparada. Por isso, vemos desde os textos da Torá até os profetas ensinamentos para proteger a viúva. Por exemplo, em Êxodo, capítulo 22, versículos de 22 a 24, Moisés, o grande legislador hebreu, impõe: a nenhuma viúva ou órfão afligireis. Se de algum modo vos afligirdes, e eles clamarem a mim, eu lhes ouvirei o clamor. A minha ira se acenderá, e vos matarei. A esposa, vossas mulheres, ficarão viúvas, e vossos filhos órfãos. Também vemos a mesma ordenança de Moisés em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 18. Pois o Senhor vosso Deus faz justiça ao órfão e à viúva,
e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Em muitos outros trechos da Bíblia, vemos os mesmos princípios de proteção à viúva e aos órfãos. Para quem quiser se aprofundar, indico a leitura de Deuteronômio, capítulo 24, versículo 27. Deuteronômio também, capítulo 27, versículo 19. O livro de Jó, no capítulo 22, versículo 9. Também no livro de Jó, capítulo 24, versículos 3 e versículos 21. No Salmo 68, versículo 5. E em Isaías, nós temos no capítulo 1, versículo 17, e no capítulo 10, versículo 2, todos ensinamentos sobre as viúvas, sobre os órfãos, as figuras que eram oprimidas, desamparadas em Israel. Irmãos, vamos nos aprofundar nos estudos bíblicos, para bem ao nosso coração. Voltando à parábola, agora nós temos ideia dos dois opostos que Jesus nos apresentava. Um deles era a viúva, símbolo dos impotentes e oprimidos na sociedade judaica do primeiro século. E o outro era um juiz, homem poderoso, que não se dobrava à opinião de ninguém, só seguia suas próprias vontades, já que desprezava a Deus e os homens e seus valores. Mas o que acontece na parábola? Jesus nos conta que a viúva procura o juiz pedindo-lhe que faça justiça em sua causa contra o adversário. Mas a princípio o juiz não quis lhe fazer justiça. Mas a viúva não desanimou e passou a procurar pessoalmente o juiz todos os dias, insistindo-lhe sem cessar que ele fizesse justiça. Mais um ponto cultural dos povos orientais do primeiro século. Nos diz que as mulheres não iam aos tribunais ou qualquer repartição governamental falar com autoridades. Mesmo viúvas, se tivesse algum protetor, seja ele um irmão, pai, sogro, caberia a este familiar masculino representar a causa da viúva nos tribunais. Mas na história vemos a viúva indo pessoalmente implorar ao juiz por justiça. E isso só reforça que a mulher não tinha ninguém por ela, mostrando que sua condição de abandono e desamparo era total. Outro fator cultural era a tolerância e a aceitação da mulher expressar sua dor livremente em qualquer local ou via pública, podendo demonstrar sua indignação, seja chorando, gritando, xingando, amaldiçoando. Esse tipo de comportamento livre para as mulheres, por um homem, era inadmissível e poderia levar a graves consequências para o homem, como prisões e outras penas. Por isso, como a viúva demonstrava uma insistência irrevogável em pedir justiça todos os dias e o juiz nada podia fazer contra ela, ela consegue o que parece impossível, que o juiz julgue sua causa e lhe faça justiça. Nos últimos versículos da parábola, nos versículos 6, 7 e 8, Jesus Cristo nos dá a lição moral da parábola e nos deixa uma pergunta para reflexão. Por isso, muitos teólogos consideram esses versículos como o cruz interpretum, em especial o versículo 7. Mas os teólogos discutem no versículo 7 dois problemas. O primeiro, se o versículo termina de maneira interrogativa ou é uma afirmação. E segundo, qual a melhor tradução para a palavra macrotúmeo? Algumas traduções bíblicas, como as de João Ferreira de Almeida, corrigida e revisada fiel, a tradução da Nova Versão Internacional, a tradução da Sociedade Britânica Bíblica, a tradução católica, a tradução da Bíblia de Jerusalém, traduzem a palavra macrotúmeo como demorado, tardará, esperar ou tardio. Mas alguns teólogos, como Kenneth Bailey, afirmam que a tradução demorado e seus sinônimos
não fazem justiça à palavra macrotúmel e consideram esta palavra melhor traduzida como paciência ou longanimidade. E para justificar esta preferência, mostram que em diversos textos, tanto do Antigo como do Novo Testamento, esta palavra é usada em referência à qualidade de Deus que ele tem em afastar sua ira para salvar o pecador de seus pecados, significando assim, mais amplamente, a paciência do vencedor que se recusa a exercer vingança para com o vencido. No Antigo Testamento, vemos esta palavra sendo empregada em Êxodo, capítulo 34, versículo 6. Tendo o Senhor passado perante Moisés, este proclamou: Yahvé, Yahvé, Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, macrotúmel, e grande em beneficência e verdade. Já no Novo Testamento, outro texto que encontramos esta palavra é na primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 16, na qual o próprio Paulo afirma que Jesus afastou sua ira para com ele, já que outrora o próprio apóstolo dos gentios fora blasfemador e perseguidor dos cristãos. E assim na carta ele descreve: mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim o principal, Cristo Jesus, mostrasse toda a sua longanimidade, macrotúmel, a fim de que eu dê exemplo aos que haviam de crer nele para a vida eterna. Mas, no Antigo Testamento, acreditava-se que Deus só exercia macrotúmel para com os filhos da aliança. Este conceito é encontrado em vários textos deuterocanônicos hebreus, como, por exemplo, no Eclesiástico de Ben-Sirac. No capítulo 35, dos versículos 17 a 23, cujo texto é considerado como um antecedente literário protótipo da parábola do juiz e a viúva, pois conta sobre os rogos dos órfãos e das viúvas que clamam a Deus e que este não demorará muito tempo para defender os justos. E nos versículos 19 a 20, o texto diz: E o Fortíssimo não usará mais de paciência com os opressores, mas quebrará o seu espinhaço e vingar-se-á das nações. Considerando, pelos estudiosos, que nações são as nações estrangeiras, os gentios. Por isso, eles acreditam que a misericórdia, a paciência, a longanimidade era só para os filhos da aliança, os filhos de Israel. Mas Jesus corrige esse conceito durante o seu messianato, pregando para os seus seguidores que Deus Pai exerce de paciência e misericórdia para com todos os seus filhos. Por isso, nós devemos agir da mesma forma com os nossos semelhantes, seja ele nosso irmão, servo ou estrangeiro. Estes ensinamentos estão na parábola do servo incompassivo. Mateus 18, versículos 23 a 35. Nos conta Jesus sobre um servo que devia 10.000 talentos ao seu senhor. Mas como não tinha condições de pagar, ordenou-lhe o senhor que tudo o que possuía fosse vendido, inclusive ele e a família seriam vendidos como escravos, a fim de saldar a dívida. Neste momento, o servo implora ao senhor que coloque sua ira de lado, que tenha paciência com ele, macrotumison epemoi, e lhe pagarei toda a dívida. Desta forma, o servo consegue o perdão do seu senhor. Mas esse mesmo servo tinha um conservo que lhe devia 100 denários. E mesmo o conservo lhe implorando paciência, este o lançou na prisão.
Ao saber do ocorrido, o Senhor condena o servo sem compaixão por não ter agido da mesma forma que ele, perdoando o conservo por uma dívida tão pequena comparada com a dívida do servo para com o Senhor. Este é o nosso Salvador Jesus, nos mostrando que o caminho para Deus passa por amar, perdoar, ter misericórdia e compaixão entre todos os seres humanos, da mesma forma que Deus tem por todos os seus filhos, criado à imagem e semelhança do Pai. E por considerarem estes ensinamentos, é que alguns biblistas apontam que a pontuação correta do versículo 7 na parábola do juiz e a viúva termina com uma frase afirmativa e não interrogação, estando a pergunta na frase anterior. Com isso, a melhor leitura seria assim: e não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele noite e dia? Já que é longânimo para com ele, digo-vos, depressa lhes fará justiça. Essa última frase no versículo 8. Então, a última frase do versículo 7 e o início do versículo 8 seriam afirmativas. Portanto, meus irmãos, esta bela parábola é uma exortação ao bom ânimo. Cristo Jesus nos estimula a orar e perseverar na fé, com a certeza absoluta da resposta do Pai para as nossas orações. Por isso, Jesus usou a figura impotente e oprimida da viúva, conseguindo obter de um juiz imoral, egoísta, corrupto, um julgamento justo, apenas pela persistência. Imagine nós que rogamos ajuda e auxílio a um Pai bondoso, amoroso, misericordioso e paciente para com seus filhos, que nos quer salvar e erguer da dor, do sofrimento e do pecado, para uma vida plena de felicidade, paz e amor em seu reino. Por isso, que pedindo a um Pai assim, claro que a resposta é certa. Mas muitas pessoas se interrogam como é que Deus permite tanta barbaridade acontecendo no mundo, marcado pela presença da injustiça, onde o mal prevalece sobre o bem. O crime, a ambição parecem valer a pena devido à impunidade. E os sentimentos mais puros não são valorizados. Mas lembremos-nos, irmãos, que Cristo estava pregando aos seus discípulos sobre os dias do juízo, onde os sinais seriam de predominância dos maus sobre os bons. Mas sua mensagem com a parábola nos dá a resposta, que mesmo neste período tumultuoso, Deus estará ouvindo as orações dos seus escolhidos, e a resposta é certa de vitória. Mesmo parecendo demorado, Deus responderá aos seus filhos que perseveram na fé. E explica Cristo por que parecerá o Pai demorado, justamente por causa da sua infinita misericórdia e paciência, já que Ele sempre espera que os seus filhos desviados arrependam-se dos caminhos que trilharam errado e voltem-se para o Pai. Por isso, Jesus ensina que Deus é longânimo para com eles, e todo o Evangelho trará, como toda boa notícia, a alegria e a esperança, capaz de superar todos os empecilhos do mundo, pois a promessa de Jesus é a plenitude da vida em comunhão com Deus, que se inicia nesse mundo e se estende para a vida eterna. Por isso, os ensinos de Jesus sustentam e consolam seus seguidores, já que as dificuldades provisórias de nossa vida mundana se perdem diante da eternidade da vida com Jesus. Mas na última frase do versículo 8 da parábola, Jesus nos deixa uma reflexão profunda, através de uma pergunta. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra?
nos coloca esta questão, Jesus, porque sabe que diversas são as artimanhas do mundo para distrair o homem das verdades espirituais e do propósito de Deus na terra para nós, já que muitas vezes esquecemos de ouvir o Pai e seguir sua vontade, que é perfeita em amor e sabedoria, para nos dedicarmos às nossas vontades, o que geralmente nos traz sofrimento, dor e desenganos. Abramos nossos olhos, irmãos, e caminhemos para o encontro do amor infinito de Deus, através da perseverança na fé e na oração, porque Deus não dá ou exige sacrifícios ou privilégios aos seus filhos. Trata o nosso Pai, cada filho, de forma igual, com justiça e amor, levando em consideração a necessidade de cada um. Por isso que a verdade do seu Evangelho transforma os corações, renovando-lhes a fé e a esperança. E esta é a resposta que Jesus quer de nós. Ele espera que nossa vida seja transformada em uma oração a Deus nos nossos mínimos gestos, pensamentos, sentimentos e ações. Por isso que Deus tem afastado sua ira, tem tido longanimidade ou paciência com a humanidade, para quando o Filho do Homem chegar, verá que existe sim fé, amor, misericórdia e muito mais na terra. Amém, irmãos. Assim chegamos ao fim de mais um Pode Amar. Quero agradecer a todos os irmãos que ouviram, e peço a todos que compartilhem suas opiniões, que deixem recados, que corrijam qualquer acréscimo para nos ajudar a estudar a maravilhosa mensagem de Jesus, o nosso Messias, o nosso Salvador. Muito obrigado a todos e fiquem sempre com Deus.